Bom, me chamo Gustavo Leonato, como o Comédia comentou, eu sou CTO do Adam e tenho uma outra startup também de intermediação de serviço de lavanderia chamada Lavandep. Nós acabamos de chegar, essa cara de acabado aqui, foram dias de muito esforço lá em Seattle, lá em Redmond, né, na sede da Microsoft, onde a gente participou da competição do Imagine Cup, eu e o Juliano, que está ali sentado. E vou tentar entregar aqui um pouco do que a gente construiu e o que a Microsoft enxergou de valor, né, nessa solução. Tá? Só para contextualizar um pouco, nós temos aproximadamente 253 milhões de pessoas cegas, com a deficiência visual no mundo, segundo a OMS. E desse montante, 36 milhões são cegas, que é muita gente, né? Essa é uma informação que eu, há pouco tempo atrás, não conhecia, não sei se vocês sabiam, mas 80% da deficiência visual poderia ser prevenida se diagnosticada anteriormente, se diagnosticada cedo. Isso é um número muito grande, né? Aqui a gente tem uma projeção, né, ao longo dos anos, né, de 1990, agora projetando até 2050, onde nós teremos aproximadamente 600 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual no nosso planeta. E 115 cegas, completamente cegas. Aqui são alguns números. A catarata é o maior problema em relação à deficiência visual. Eu não vou correr porque tem muita informação aqui, seguido de glaucoma, tá? Para cegueira. A gente construiu uma solução que está baseada em 3 pilares, que é a simplicidade, a inovação e a democratização. É simples porque a gente, com um treinamento de 10 minutos, consegue capacitar uma pessoa para utilizar o nosso equipamento. É inovadora, é uma disrupção de processo. A gente está colocando a tabela de Snelling, não sei se vocês sabem o que a tabela de Snelling é aquela que fica no consultório do oftalmologista, né, que você tem que ter uma distância padrão de 6 metros para poder para poder fazer o teste de visão. A gente embarcou isso dentro do nosso equipamento. Então, ali a gente pode identificar erros refrativos, miopia, astigmatismo, presbiopia, além de daltonismo, né, que é o teste de cores, né? E por isso que é inovador. E agora ele é inovador também de forma tecnológica, né? A gente embarcou bastante tecnologia na nossa construção. O democrático, porque a gente está focando bastante em dar uma visão melhor para as pessoas, tá? E não simplesmente criar mais um aparelho para a indústria médica. A gente gostaria de dar a oportunidade das pessoas terem acesso a uma triagem visual. Essa aqui é a nossa arquitetura bem alto nível, né, onde a gente tem o Adam, que está ali na ponta, com uma Raspberry. Então, em termos de hardware, hoje, na versão que a gente levou hoje para a Microsoft, a gente tinha uma Raspberry Pi, tem também o microfone, um LCD de 7 polegadas, alto-falantes, e colocamos isso todo alimentado por uma bateria, né, para dar autonomia nesse equipamento. A gente tem uma estrutura de bot rodando, a gente tem um Node.js, uma estrutura de bot server, que alimenta um Cosmos DB, que é um banco da Microsoft, e a parte de serviços cognitivos, que a gente utiliza o Custom Vision e o Bing Speech, que é os Speech Services da Microsoft. O que a gente faz com isso? A gente chama as APIs do Bing de Speech to Text e Text to Speech.
Então, a gente captura a voz, transforma ela em texto, joga para dentro do nosso bot server ali, pega o texto e transforma em voz. Né? Então, há uma interação, há uma autonomia do equipamento. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, atender várias pessoas. Isso aconteceu, inclusive, lá nos Estados Unidos. A gente deixava o pessoal fazendo teste no ADA e ia conversando com outras pessoas. Outra tecnologia que a gente está usando é o Custom Vision AI, né, que é a API de visão computacional customizada da Microsoft. Você treinando essa API, esse modelo, na verdade, através dessa API, você começa a identificar os padrões. Né? O pessoal correu aqui bastante, eu vi o pessoal falando bastante sobre visão computacional, eu não vou me estender, porque eu acho que você já deve ter tocado bastante nesse assunto, mas basicamente a gente treinou a nossa API a gente fez um trabalho de data augmentation com uma série de imagens retiradas de publicações médicas e avaliadas pelos médicos. A gente tem uma parceria aqui com o pessoal da UFPR, o Dr. Glauco, que está no Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná. E estamos desenvolvendo um programa agora, a partir de agosto, a gente fortalece esse programa com 8 residentes trabalhando em conjunto com a gente nesse projeto. E treinamos com 821 imagens a catarata. Tá? Como funciona o Custom Vision? Você submete, depois de treinada o modelo, você submete a imagem, ele calcula a probabilidade de ser a imagem, o que é a imagem que você está submetendo para ele. Então, se você, aqui no nosso caso, a gente tem um olho, a gente tem uma câmera no nosso equipamento que a gente desenvolveu com uma lente macro para capturar a imagem do olho. Então, a gente joga a imagem do olho na API do Custom Vision e calcula a probabilidade dessa pessoa ter ou não ter catarata. Aqui é só a nossa presença, a gente já está em mais de 100 cidades no Brasil, em 20 estados, e a nossa curva aqui de coleta de dados, né, criação de objetos em banco, está cada vez maior. Aqui a gente fez diversas ações, participamos de diversos mutirões da cidadania aqui na cidade, no ano passado, e a gente estimou um impacto aí na vida de 550 mil pessoas. Como? Dando a oportunidade de triar essas pessoas e fazer com que elas antecipem algum problema, né, previnam algum problema oftalmológico ou um erro refrativo, né, ali para o futuro. Tem um caso até que é interessante, eu vou contar rapidinho. A gente recebeu uma pessoa que foi até o nosso escritório. Falou, posso fazer um teste? Pode, vamos fazer. Fizemos o teste, essa pessoa começou a apresentar dificuldade durante o teste, a gente encaminhou ela para o oftalmologista. Ela estava com câncer no nervo óptico, no começo. Ou seja, acho que não tem nem o que falar, né? A gente pode eventualmente, ajudar a salvar uma vida, né, com isso. Essa é a nossa estimativa de impacto com bootstrapping, né? Ou seja, a alavancagem própria de atingir esse ano 3 milhões de pessoas. A gente participou, então, né, lá agora, da Imagine Cup, representando o Brasil, né? Tinham mais algumas equipes da América Latina, de todo mundo, eram 33 países, e foi bom, principalmente porque a gente acabou na frente da Argentina. Não é verdade? Mas, não, brincadeiras à parte, a gente conseguiu superar algumas equipes de peso, né? O próprio Harvard ficou para trás da gente,
MIT ficou para trás da gente. A gente chegou na semifinal, né? E a gente não passou para a final porque o campeão tirou a gente. O campeão é esse cara aqui. Eles fizeram um negócio que eles chamam de Smart Arm. Usa inteligência artificial, usa o Custom Vision. Eles têm uma mão parecida com aquela do Tony Stark, lá do Homem de Ferro. E eles colocaram uma câmera na palma da mão aqui, assim. E aí eles filmam um objeto e aquele objeto eles conseguem utilizar para treinar a inteligência artificial. Eles capturam, usam o Custom Vision, identificam o que é aquele objeto através dessa identificação eles conseguem colocar movimentar os dedos da mão no necessário para pegar aquele objeto. Então é uma prótese com inteligência artificial. Muito legal do pessoal, eles estão acelerados eles moram em São Francisco, estão acelerados lá no Vale do Silício. Então foi muito interessante. E também tem uma outra, compartilhar uma outra que eu vi lá, que é bem legal, que é o Interview Bot, que é da Universidade de Manchester, que eles pegaram todas essas APIs de visão computacional e eles fazem, durante uma triagem remota, como se fosse uma entrevista remota com um candidato, eles identificam como que aquela pessoa está se portando durante o processo de entrevista. Então, se a pessoa cruza o braço, a visão computacional treinada consegue identificar, né? Então, é uma forma de potencializar o entrevistador, né? E sentir nervosismo, sentir ansiedade, né? Existem hoje algumas APIs que conseguem disponibilizar ou entregam esse tipo de informação. E, infelizmente, aqui a gente não trouxe... Meu plano era fazer uma live demo, né? Mas... por algum motivo, nossa nuvem lá na Azure não está disponível. Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês de como que funciona o nosso teste, para vocês terem uma ideia. E aí, eu gostaria de convidar vocês também para visitar a gente, para conhecer, para fazer um teste no nosso robô. Tá? É isso. Você consegue colocar para nós? Esse é o vídeo que a gente usou na Microsoft, né? Ele está treinado em inglês por conta da competição. 28. What's your country of origin? Brazil. Do you use glasses or contact lens? Glasses. Are you feeling any difficulty to see from far or near? No. Do you feel any burning in the eyes? Então, isso é um processo de Sometimes. anamnese, tá? Now let's start the visual test of your right eye. What is the letter pointed by the arrow? P. T. D. P. C. F. O. E agora? E agora? T. Não, pessoal, é só uma simulação, Sim. tá? Vocês não precisam... L. T. C. That's it. Let's start the color test. Close your left Agora eye. a gente faz o What color do you see? daltonismo. Yellow. Now, Blue. and now, Red. very good. Now let's start the visual test of your left eye. This process will go through 5 lenses.
What is the letter pointed by the arrow? E. F. O. Então, durante esse processo, a gente oclui os olhos, né? Z. Como no oftalmologista, a oclusão do olho para que seja feito o teste em um olho e oclui-se o outro para que seja feito o teste no outro também. Por isso que ele repete. O. P. Let's start the color test. Close your right eye. What color do you see? Yellow. Now, Blue. and now, Red. good. Let's start your right eye image capture. Please put your right eye in the camera above. Aí, nesse momento, a gente posiciona o olho, né? Got No your caso, image. lado direito, Let's start your left eye image lado capture. esquerdo, na nossa Please put your câmera. left eye in the camera above. Got your image. Please verify if the information collected is good. Is everything okay? Aí é o resumo do teste, Yes. né? Então, todas as letras que foram Let's print your faladas, test now. Thanks for caring as about your vision. cores See you next time. e as imagens capturadas. Aqui ela não aparece, mas é o olho, igual aquele que eu mostrei agora há pouco, tá? Com a probabilidade de catarata ou não. Através do modelo que a gente treinou, a gente consegue diagnosticar isso. Ou não diagnosticar, mas testar isso e encaminhar a pessoa eventualmente para um oftalmologista. Bom, é isso, gente. Só queria compartilhar com vocês e novamente convidar vocês, quem tiver interesse, a conhecer o nosso escritório lá, conversar com a gente, se tiver alguma dúvida, quiserem falar. Hoje a gente vende um que fez a disrupção do processo, né? Ainda não é essa versão a gente acabou de lançar lá na Microsoft e a gente está vendendo por R$ 4.600, né? É isso, Márcia? Eu estou errado? Hã? Não, eu estou dando desconto. Na verdade, é 6.480. Já. Oi? Vocês querem ver o aparelho? Dá tempo, Comelli? Tá, tudo bem. Beleza. Tá. E aí a gente também tem o leasing, tá? Aluguel. Né? Quanto que é? Para não falar, dá desculpa. 437. Tá legal? Muito obrigado, gente. Valeu.